Olá, ouvintes da Rádio Câmara no 105.5 FM e também para você que acompanha a TV Câmara no canal 6.3 e nas nossas redes sociais. Estamos começando agora mais um Pod Câmara aqui direto da Câmara Municipal de Manaus. Já estamos aqui nos estúdios da Rádio Câmara e o Pod Câmara de hoje recebe as veterinárias Grift Duarte e Thaís Alves. E o nosso assunto de hoje é cuidados com animais domésticos. Sejam muito bem-vindas aqui ao Pod Câmara na Câmara Municipal de Manaus. Obrigada, foi um privilégio, né, estar aqui com vocês. Espero contribuir de alguma forma. E vou passar... Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui tirando as dúvidas, né, das pessoas que de certa forma cuidam e gostam dos seus animais. Então, Thaís e Grift, esse assunto, né, sobre os cuidados com os animais domésticos está muito em discussão atualmente, principalmente por causa das redes sociais, né? Viralizou nas redes sociais um vídeo que a Édria Caroline vai trazer pra gente, a nossa repórter Édria Caroline vai trazer pra gente começar esse bate-papo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o país possui mais lares com animais do que com crianças, o que significa mais de 139 milhões de animais domésticos no Brasil. A atenção básica para manter a integridade física desses animais, os pais de pets precisam estar atentos aos cuidados extras que cada animal apresenta, que se dá pelos comportamentos e características que são atribuídas a cada espécie. Logo, estar atento aos instintos e às necessidades dos bichinhos é importante para entender os seus hábitos. Na semana passada, a imagem de um homem carregando o seu cão no colo para protegê-lo do chão quente e do sol, enquanto o filho o acompanhava a pé, viralizou nas redes sociais. Uma das nossas dúvidas para o podcast de hoje é: o animal possui algum tipo de defesa natural neste tipo de situação? Ou o tutor exagerou no cuidado com o cão? Eu volto com vocês no estúdio para tirarmos essa dúvida. Como tudo nas redes sociais vira polêmica, né? Temos mais uma polêmica e a gente quer saber a opinião de vocês. Houve exagero ou não? Não houve exagero, uma vez que, na verdade, eu nem sei de onde foi, né, o vídeo, não sei qual é a cidade. Mas, assim, o ideal mesmo é não passear com o animal, né? Tem um certo horário, tipo de 5 da manhã, eu estou falando assim de Manaus e a região, por ser uma área muito quente, né? Então tem a questão do asfalto e isso acaba com que, dependendo da temperatura, isso afeta o coxim, que é, vulgarmente falando, o pessoal chama de pata, né? A patinha dele em si. Então eu acredito que foi sensato sim né, a atitude dele. Aí eu passei aqui também para minha amiga, ela pode falar um pouquinho também, a Thaís. Eu acredito não, ele está correto pelo fato de, quer queira ou não, a temperatura do asfalto, dependendo do horário que ele está passeando com o animal em si, pode cometer queimaduras, né, no coxim, que é aquelas almofadinhas que o cachorro tem na patinha. E isso causa dor, causa desconforto. O correto seria ele não sair para passear com o animal nos horários que o sol está muito quente. Exatamente. Né? Vamos ver a imagem de novo? Até porque, nesse caso, o cachorrinho era pequeno e o dono conseguiu carregar, né? Não é tão Sim. pequeno assim, mas é possível carregar. Mas tem cães que são grandes, né? E o tutor não vai ter a possibilidade de colocar no colo para carregar. Então, a melhor opção é evitar passeio durante os dias mais quentes. Exatamente. E horários, né? Tem a questão de... Eu sempre priorizo essa parte. Sempre falo para todo mundo, gente... animais, né, não somos nós, que a gente pode falar, olha, tá doendo, tô sentindo, né, seja dor, seja qualquer outra coisa. O animal, ele é totalmente diferente, então nós, no geral, nós temos que raciocinar por eles, né, de você olhar assim, se fosse eu ali, né, se eu iria ficar com conforto, eu ia ter conforto ou desconforto naquela situação. Então, às vezes em todo lugar que eu vou, você não acredita, mas quando eu vejo alguém com animal na rua, eu falei, moça, né, esse horário não é legal, né, leve o seu cachorro, de preferência, pegue ele, não leve esses horários, tal, de pico, horário de sol, assim, tal. Aí, às vezes, pelo incrível que pareça, tem gente que não entende essa questão. O que eu devo perceber nessa situação, assim, que alguns internauta, né, o pessoal da internet falando não, que houve um exagero da parte dele, não houve, né, ainda bem que ele, com certeza, em algum momento, talvez o animal tenha
mostrado, né, talvez um desconforto, queira ter em alguns casos eles param, né, que às vezes ele não quer mais andar porque alguma coisa está acontecendo para ele não querer andar, né, então eu acho que por esse motivo talvez o dono pegou, né, o pet e colocou. Então realmente o ideal é que você não faça, né, tem aqueles horários realmente de tu passear com ele. E não só o dono, como tem hoje em dia existe creche para animais e tal, também isso também é muito importante. Uma vez que você vai deixar lá, você sempre frisar essa questão, porque nem todo mundo tem a mesma visão que nós temos, né? Nós como profissionais. Falando um pouco ainda, né, das características aqui da nossa região, a gente está num período de chuva, né, um período em que as pessoas têm muitas síndromes gripais, ficam gripadas, até mesmo a Covid-19, as pessoas ainda continuam apresentando essa doença. E qual é o risco, né, dessas doenças para esses animais domésticos, se é que eles têm essas doenças? Sim, os animais têm sim, gripe, tosse, tem uma tosse que é chamada tosse dos canis, né, que é dos cães. E como forma preventiva e profilática, a gente tem a vacina, que é a Bronchiguard, né, que tem que ser feita, eu já entrando no assunto de vacinas, né, mas como a gente tem que frisar essa parte, frisar esse tema, né, que são as vacinas, que para evitar com que o seu animal venha a ficar doente. Por exemplo, os gatos, a gripe deles o que mais dá em gatos é a rinotraqueite felina, né? Que é uma infecção do trato respiratório, que também tem vacina contra, né? Para prevenir. E lembrando que a rinotraqueite, ela transmite entre os gatos. E o ser humano transmite a gripe humana para esses animais ou são doenças diferentes? Não, pelo que eu estudei, são diferentes. São diferentes. Não é uma zoonose. Não é uma zoonose. Não é uma zoonose. Então fica aí a dica, né, de vacinar seus cãezinhos e seus gatos sempre contra a gripe. E aqui na Casa Legislativa, o vereador Kennedy Marques também deu a sua contribuição sobre o tema e o repórter Danilo Boniek vai trazer essa reportagem para a gente. Vereador, segundo dados do IBGE, o Brasil é o país com o maior número de animais domésticos do mundo. E o senhor, como defensor dessa causa, que trata sempre dessa causa aqui na Câmara Municipal de Manaus, queria que o senhor falasse para a gente da relevância que é tratar desse assunto nos meios de comunicação, dentro do parlamento e também fora dele. Aqui dentro do parlamento é muito importante que dessa casa saiam os projetos de lei de políticas públicas para que o município possa tomar as ações necessárias para o controle populacional e também para combater maus tratos, que são os casos mais registrados. E também essa casa, como toda a Casa Legislativa e outras instituições do município, do Estado, devem ter suas ações, dando exemplo para que a sociedade e outras instituições privadas possam trazer benefícios. Por exemplo, o espaço PET que temos nessa casa é um exemplo para que outras instituições possam dar essa oportunidade a esses animais que nós chamamos de animais comunitários. O Espaço PET da Câmara Municipal de Manaus, idealizado pelo senhor, né? Mais do que qualquer coisa, é a questão de conscientizar também, usar os meios de comunicação para conscientizar sobre a causa animal. É muito importante. Qualquer ação não vai ter relevância nenhuma se os meios de comunicação não levarem essa necessidade. Afinal de contas, a questão da causa animal, que hoje está tendo um reconhecimento por parte do poder público, né, e também da sociedade, é uma causa que deve ter a mesma relevância de qualquer outra. Educação, saúde, porque ela mexe com a saúde pública, ela mexe com a economia do Estado, com a limpeza pública, com a vida das pessoas. Então, ela deve ter tanta importância quanto qualquer outra demanda que chegue no Executivo e no Legislativo. Obrigado, vereador. Esse foi o vereador Kennedy Marques. Lucas, eu volto com você aí no estúdio. E Thaís e Griffith, uma das ações que a Câmara tem feito é a castração de animais por meio da castra móvel que foi realizada na Câmara Cidadã, que aconteceu nos últimos dias 30 e 31 de março. O castramóvel, a castração de cães e gatos, foi, né, um dos serviços mais procurados pela população naquele evento. E a gente queria saber por que é importante, né, tratar os animais com essa castração. Deixa eu falar. Vamos lá. A importância da castração de cães e gatos
É como forma prevenir, né, que fique tendo uma procriação de cães e de gatos indesejadas, prevenir a pseudociese, que é a gravidez psicológica, que normalmente as cadelas têm, prevenir a piometra, né, que é uma infecção no útero, e o melhor tratamento é o cirúrgico, é castrar, né, remoção de ovários e útero. E em relação a machos, vai falar? Não, pode. Em relação a machos, normalmente os machos, eles têm hiperplasia prostática, né? Muito problema de próstata. Então o ideal sempre é castrar. Eu sou muito a favor da castração. A partir de qual idade, né, os cães machos e fêmeas devem ser castrados? A partir de 6 meses. 6 Tanto meses faz de idade. se for macho ou fêmea. Isso. Existe um mito, né, de que o cachorro precisa cruzar antes de ser castrado. Isso não existe. Isso realmente é um mito. Realmente é um mito. Literalmente, né? Muito bem. E agora com relação aos cuidados odontológicos, né? Muita gente não está nem ciente de que é preciso cuidar também da saúde bucal dos animaizinhos. Então, com essa questão odontológica, se desde pequeno, né, o tutor, né, que é o dono, que a gente chama de tutor, né, o dono do animal, ele passa a aderir aquele hábito de escovar os dentes, porque é o ideal, né? Escovar os dentes, usar enxaguante bucal no animal, isso vai com que vire uma rotina dele que não vai estranhar com o tempo, né? E vai, assim, ajudar ele, lógico que é uma forma de profilaxia, até para ele ter aqueles tártaro que a gente faz, né? Que é remoção de tártaro, que a gente acaba fazendo com o decorrer do tempo. Isso acontece justamente que nem no caso de humano, né? Acúmulo de comida e tal, vai ver o restinho de comidinha lá e tal, você vê. E isso também acaba ocasionando alguns problemas intestinais, gástricos já do animal. Então, o ideal é esse, se tu pega, como você está falando sobre a parte de adoção, né, dos animais, se tu pega um pequeno, então eu tenho um, e não tem problema nenhum de escovar o dente, sabe? Por quê? Porque desde pequeno a gente foi acostumado naquela situação ali e não é super tranquilo. E tem alguns animais que tem a questão também da agressividade, assim, às vezes é muito, e ele não vai com qualquer uma pessoa, né, aquele animal que normalmente só lida com ele o tutor mesmo, né, em alguns casos, então realmente se torna mais difícil, mas uma vez que desde o início ele faz esse tipo de profilaxia, não tem problema nenhum. E para o nosso ouvinte e o nosso telespectador que está acompanhando, que já tem um cão adulto, né, e quer iniciar esse procedimento, é possível, depois de adulto, tratar a higiene bucal dos animais? Em pet shop. No caso, em pet shop. Somente em pet shop. Você vai no pet shop, quando você faz aquele banho e tosa, você faz também. E tem uma questão, vamos lá. Quando eu já tinha falado anteriormente, quando o animal ele é um animal mais agressivo, aí realmente já se torna complicado, fica né? Inviável, fica né? inviável. Mas às vezes acontece, por exemplo, a tartarectomia, né, que a gente retira o cálculo, ele é feito através de uma cirurgia que é anestesiado. Lógico, o animal é anestesiado para que isso seja feito, né? Então, realmente, por mais que seja adulto, passa pela avaliação do veterinário, isso é importante frisar, porque às vezes as pessoas só vão em balcão de pet shop, que o cara realmente só é balconista e tal, e nem sabe, né, como proceder e tem essa questão também. Mas, no geral, ele consegue também fazer, sim, uma limpeza, sabe? E tem, como eu falei para você, tem a questão do enxaguante bucal, né? Que é um sprayzinho que você usa, né? Tem várias marcas no mercado hoje aí. E a gente indica também. Agora, falando ainda, né, da higiene bucal dos animais, os bichinhos, principalmente os mais idosos, né? Que acabam perdendo os dentes. Qual é a recomendação? Como é que a gente deve alimentar esse bicho? Normalmente, quando os animais já são mais idosos, né, que já tem perca dos elementos dentários, normalmente a gente indica dar uma alimentação mais pastosa, né, para evitar machucar a gengiva, etc, etc. E já existem, né, rações próprias para esse tipo de animais mais idosos. Até as pastinhas são vendidas nos pet shops. Exatamente. Sim. Agora, Griffith, tu falaste que adotou um animal recentemente, né? Eu também tenho uma cadelinha adotada, uma vira-lata. É certo falar vira-lata? Pode ser. Uma um vira-latinha, CRD. a Pérola, que tá lá em casa há 3 anos.
E voltando ao assunto das redes sociais, sempre tem muita discussão com relação de não comprar animal e sim adotar. Qual é a posição de vocês? Vocês acreditam que exista sim também pessoas responsáveis que trabalham com a criação de animais para venda? Então, aqui em Manaus, né, tem muitos canis, tem muitos clandestinos, inclusive assim, que você vê não sei se vocês acompanham, mas a gente vê muitos em jornais, né, porque isso pega as matrizes, né, que são, no caso, os pais, né, que pegam as matrizes, então é literalmente só para procriar mesmo, né, eles não dão uma vida adequada para aqueles animais, né, como se fosse mesmo um reprodutor e acabou. Então, assim, eu acho que por esse motivo que existe essa questão aí de adota ou não adota, sabe? Não, eu prefiro, não, vou comprar, não, vou adotar. Justamente por isso, porque tem umas pessoas que são a favor, né? Você vai nessas ONG aí da vida, e que aqui em Manaus tem vários, inclusive, você pode ir lá e adotar, tranquilo, e tem aqueles que não, eu quero um animal de raça e tal, e acaba indo buscar, né, nesses canis. Então, como foi adoção, né, uma amiga minha, ele é um CRD, uma mistura de pitbull com um labrador, e a minha amiga me deu de presente, nem queria, né, mas ela falou, pega, tu vai saber o que é amor de verdade na tua vida, e realmente, a minha amiga sabe, todo mundo bagunça com ele, porque fala assim, teu cachorro assim, ele só não fala porque ele tem preguiça, mas, nossa, é maravilhoso meu cachorro. Então tem essa questão, então eu sou a favor que tu adote, né, eu acho que a questão da adoção. A favor da adoção. Acho que a maioria dos veterinários, né, no geral, sim, entendi. Porque tem muitos aí, né, querendo no lar e tal, então acho que tem essa questão. Mas a Thaís também pode dar a opinião dela. Fala aí, Emília. De certa forma eu concordo com a opinião da Griffith. Tem muitos canis que são clandestinos, que só pegam as matrizes somente para procriar, ter o filhote e vender, pensam só na parte financeira, né? Não pensam em dar uma boa alimentação, não pensam em dar um bom manejo, não pensam em vacinas. Normalmente, esses animais que são comprados em canis clandestinos, normalmente eles chegam pra gente já doente, né? O tutor chega contigo, doutora, eu trouxe para vacinar. Só que normalmente o que eu peço? Eu quero um hemograma antes. Onde tu comprou? Qual a procedência? Viu pai e mãe? Qual o local que tava? Entendeu? É limpo? É sujo? Normalmente, canil clandestino normalmente não deixa o tutor chegar até o canil. E quais são as doenças, né, que acometem mais esse tipo de animal? Normalmente parvovirose e sinomose. São doenças graves. Doenças virais. Podem matar o animal. Matam. A mais grave é a sinomose. E normalmente assim o animal não resiste. E aqui em Manaus recentemente teve um surto, né, de esporotricose que atinge os gatos. Como é que é essa doença? E qual é o tratamento dela? A esporotricose, ela atinge os gatos, os felinos, né? Ela é um fungo, né? O tratamento ele é realizado através de antifúngicos. É uma zoonose, né? Ela tem que ser avisada ao centro de zoonoses, né? E tem que ter bastante cuidado na hora que... Porque normalmente tem pessoas... eu gosto muito de animais. Vê um animal ali na rua, o animal nem sabe como o animal tá e já chega tocando. E, de certa forma, se contamina. Entendeu? Então, o ideal é, quando vê um animal muito debilitado assim, vai pegar, vai ajudar, pega uma luva, pega alguma coisa que proteja ali de certa forma. Então é uma doença que pode ser transmitida também para os humanos. Exatamente, por isso que chamam de zoonose, né? Zoonose nada mais é do que isso, é a transmissão, né, do animal, né, de uma doença, do animal para o humano. E como é que está a situação hoje aqui em Manaus da esporotricose? Olha, eu sinceramente eu não sei te falar como realmente está, mas eu acredito que já está mais controlada. Eu acredito que tá, porque eu acho que uns 2, 3 meses antes eu estava escutando direto jornal, as rádios, e eu estava escutando bastante em relação a isso. Hoje em dia não, eu continuo escutando e até agora não falaram mais. Foi uma doença que gerou até um certo pânico, né, entre as pessoas que não têm esse conhecimento de como evitar essa doença. Agora vamos para um assunto importante que eu considero, que vocês falaram sobre os canis clandestinos, né, que existem na cidade, com certeza. E o morador, a moradora que sabe que tem a existência de um canil no seu bairro, na sua rua, como é que ele pode denunciar? Então, eu acho...
existe aqui em Manaus, eu acredito que tenha, né? Aquela secretaria que é para denúncias de... Como é que é? De canis. De canil não, amiga. Deixa eu lembrar aqui, mas porque falhou a minha memória agora. Porque lá do Ipaã, lá é para animais silvestres. Então tem um que é a prefeitura, que é para animais domésticos, que é diferente. Mas eu juro para vocês que agora me falha a memória. Esqueci o nome do órgão. Na verdade, normalmente, o que está acontecendo? Estão denunciando muito por redes sociais. Fazem um videozinho, uma fotinha e denuncia, marca aqueles protetores, né, que a gente conhece, e assim eles acabam resolvendo. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu acho que é uma coisa que a gente não consegue manter um controle, que são desses canis. Eu acho que a gente não consegue manter um controle disso. Muito bem. Então, falando sobre rede social, e para encerrar o nosso bate-papo, a gente vai tocar num assunto polêmico. Ai, ai, ai. Capibara, 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 zero criar toy, capibara, 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 capibara. Então, essa musiquinha da capivara viralizou nas redes sociais, principalmente por causa do caso da Filó e do Agenor, né? Agora, qual é a orientação que vocês dão pro cidadão que, por acaso, encontra um animal silvestre em situação de risco e, por inocência, por falta de informação, falta de conhecimento, acaba levando ele para casa? Qual é a orientação que vocês dão? Então, animais silvestres não é pet, né? E a orientação que eu dou é, vocês podem estar levando ele lá na sede do IBAMA, né? Dependendo da situação, até porque lá tem um CETAS, no qual trabalha com os animais silvestres, que é um centro de triagem de animais silvestres. E lá eles têm profissionais no qual, se o animal, né, ele se encontra debilitado de alguma forma e tal, eles têm todo um apoio lá, tanto biólogo quanto veterinário, eu indico, né? E outra também é entrar em contato com o IPAAN, que nós temos lá um setor que só é para resgate, né, de animais silvestres. Muito bem, obrigado, Griffith e Thaís Alves. O nosso podcast de hoje vai chegando ao final e eu quero agradecer a presença de vocês e deixem também as redes sociais de vocês para quem está assistindo e ouvindo na Rádio Câmara poder conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, o trabalho do IPAAN. Então, o meu é doutora Pet Griffith, né, que só é DRA e Griffith. E tem o meu pessoal também, que é Griffith Duarte. Obrigada pela oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas. O meu Instagram é @Thaís, com TH, Locatelli. Thaís Locatelli. Muito bem, Thaís e Griffith, muito obrigado mais uma vez. O Pod Câmara de hoje fica por aqui e a gente volta na próxima sexta-feira na TV Câmara, no canal 6.3 e também na Rádio Câmara em 105.5 FM. Até a próxima!